Pra gente O saber. Tite é uma boa, eu acho que é. O Tite é um grande treinador, né, gente? Ele ficou marcado pela última passagem dele na seleção brasileira, em que ele disputou 2 Copas do Mundo, foi eliminado nas quartas de final. Então, na hora do vamos ver, na hora para valer, que mais importava, o Tite realmente não foi bem. E ele repetiu erros em 2022 que ele tinha cometido em 2018. E, além disso, ele perdeu a Copa América para a Argentina dentro do Maracanã. Se a Argentina hoje é campeã do mundo, eu acho que aquele resultado lá influenciou muito, porque os argentinos ganharam confiança Total. e principalmente Inclusive Messi. no Messi, né? O Messi, exato. Inclusive Tirou um Messi. piano das Ele tirou um costas, né? peso, foi campeão e agora vamos buscar a Copa. Então Perfeito. eu acho que ele foi mal na seleção brasileira, mas ele é um grande treinador. Nós não podemos esquecer o que ele fez no Corinthians. Ele é o maior treinador da história do Corinthians, ele ganhou tudo que ele disputou. Ele foi campeão também de Sul-Americana no Internacional. Então, ele tem um estilo de jogo que é muito competitivo. E mais Ele é pragmático, né? mais pragmático, ele é um grande líder e gestor de grupo, ele é muito bom nisso. Agregador, Então, né, João? então eu acho que ele é um profissional de ponta. Então, ele é melhor, ele é bom para o Flamengo. Eu acho que sim. Tá aí a opinião do João Guilherme. Aqui Agora, é o Gabigol e ele, não sei. Pois é, ainda tem Mas é essa, igual né? o Dorival com o Diego Alves. Um abraço e põe pra jogar. É futebol, né, João? Eu acho que tem que ser, exatamente, Ali, eu acho que tem que existir profissionalismo. Todos nós já trabalhamos aqui com pessoas que nós não tínhamos afinidade. E trabalhamos. Sim. Então, caso ele venha É e o exista caso agora, né? realmente uma divergência, Com o Sampaoli, o exato, grupo com o Sampaoli. exatamente. Tem uma grande desavença ali. Então, quer dizer, tem que ser profissional e procurar conversar e procurar aparar qualquer tipo de aresta que exista. Mas eu acho que o Tite é, sim, um bom nome para o Flamengo. Aqui a Tá aí, mensagem do João Fábio Guilherme. Silva. Eu tô com o João. Erro Eu tô com o total. João, né? Eu também. Eu só acho que o estilo do Tite é muito pragmático para o Flamengo, né? O Tite era conhecido pelo empatite lá de trás, pelo time que primeiro é forte na defesa, né? E o trabalho dele na Copa eu achei bem decepcionante, sinceramente. Eu esperava mais do trabalho dele na Copa. Sim. Até a convocação dele foi, digamos assim, ok, é parecida, né, com até a do Diniz, mas eu esperava que ele tivesse uma postura, não sei, até taticamente diferente, entendeu? Esperava mais. Acho que ele deixou de levar alguns jogadores que poderiam mais criativos, levou outros que não mereciam, mas isso é normal em toda a convocação de seleção brasileira, sempre existiu isso. Por exemplo, eu acho que o Gabigol, pelo que estava fazendo em 2022, ele merecia estar na seleção brasileira. Eu levaria a dupla Gabigol e Pedro. Mas a seleção é dele, ele escolhe quem ele vai levar, e o Gabigol não fazia parte da lista de preferências dele naquele momento. Concordo aqui, o Urubu Bolado falando Tite é péssimo, discorda da gente. Eu não acho o Tite péssimo. Péssimo ele não é, obviamente não é. Há uma rejeição muito grande com relação ao Tite, né? A gente sabe que ele é um grande treinador. Eu acho que por causa de... Eu acho que a história dele ali, quando ele era técnico da seleção, que muitas vezes ele convocava muitos jogadores do Flamengo, mas outras vezes também ele deixava de levar jogadores do Flamengo que estavam muito bem. Por exemplo, ele nunca formou na seleção a dupla Bruno Henrique e Gabigol, nem no auge, no momento maior dela. Então, acho que existe realmente um ranço, né, da torcida do Flamengo com ele por causa dessas coisas aí. Eu acho que o Tite já tem uma... não digo assim uma rejeição, mas... não encaixa com o Flamengo desde antes, né? Ele já teve convite para treinar o Flamengo e nunca aceitou, já falou coisas do Flamengo. Acho que tem esse passado aí que, não sei, não tem uma química muito legal. Não vejo assim, pelo menos. Não, mas assim, dizer que ele não é um grande treinador e que não seja bom pro Flamengo, eu acho que não. Eu acho que ele é um grande treinador, tem história e por que Poderia dar certo, né, João? Poderia dar certo. Eu acho que sim. Eu acho que o Dorival é um grande Nas 3 passagens, né? Mas 2012 eu concordo com o João, dos técnicos brasileiros mesmo que temos aí, realmente, pelo currículo, claro, falhou em 2 Copas do Mundo, obviamente, não foi bem, mas não tem como contestar se seria um bom nome, justamente pelo currículo e pelo que pode entregar. Eu acho que poderia dar muito certo, sim, no Flamengo.
Eu acho que esse é um grande exemplo, João, da diferença que a galera confunde muito do quem é maior para quem é melhor. Eu acho o Tite, sim, maior do que o Dorival, pelas conquistas, como você falou muito bem, mas eu acho que o momento do Dorival é melhor, ainda mais vindo aí nessa sequência Ceará, né, Flamengo e agora São Paulo. Os últimos 2 anos do Dorival, eu lembro que ele ficou um tempo afastado, né, teve problemas particulares, mas quando ele volta a partir do Ceará, ele engrena um momento muito bom na carreira, né? Ele foi muito bem no Ceará, no Flamengo foi maravilhoso, e no São Paulo ele faz um trabalho espetacular, embora tenha sido eliminado da Copa Sul-Americana dentro do Morumbi. E vem aí uma final de Copa do Brasil que ele pode dar ao São Paulo o primeiro título da história do clube na competição. E ser o primeiro treinador bi seguido. Não quero isso, torço totalmente contra. Nesse caso, agora, imagina. A gente está dizendo das mídias de time, né, João? Eu sou jornalista formado, mas aqui no Paparazzo Rubro-Negro 2, eu defendo a nação, defendo o meu lado. Vou torcer contra mesmo o Dorival. Vamos, Mengão, vamos para cima. Até porque, olha a sua camisa aí, você é torcedor do Flamengo, né? Então o Flamengo tem que torcer pro Flamengo, né? São Paulo, ele falou que o CT do Flamengo é melhor que o do Sevilha, por exemplo. É nível ele Barcelona, Real Madrid. Eu já conheci a fundo o CT do Flamengo, eu conheci cada metro quadrado do CT do Flamengo. Eu vou te falar um negócio, cara. É difícil você encontrar na América um CT que seja melhor do que aquele. Não tem. E está entre os melhores do mundo, sim. É impressionante o Ninho do Urubu, que está sendo expandido, né? Expandido. Vai ficar ainda maior, com mais campos, com outras estruturas. É algo realmente extraordinário. Pois é, ainda tem assim, questão de conforto. Só voo fretado para jogos fora, hotéis 5, 6 estrelas que a delegação toda fica sempre fora do Rio de Janeiro. É muita são condições excelentes de trabalho, né? Inacreditável até a gente comparar, João, que, assim, era bem diferente antigamente, né? Há não tanto tempo assim, era bem diferente. Não tão antigamente, né? Não tão antigamente. Por isso... Tinha jogador saindo de carrinho de mão, de obra. E por isso que existe essa cobrança tão grande, porque a partir do momento que você gera uma expectativa em cima de tudo o que você tem e que tem feito, vem isso. A exigência ela é muito maior. A partir do momento que se sabe que você tem tudo para desenvolver o seu trabalho, né, e acaba muitas vezes não desenvolvendo por outros fatores que a gente tenta entender aqui de fora. Tem coisas que nós que não estamos lá dentro não conseguimos entender o que acontece, né? É muito complicado. Então, antigamente, o Flamengo ele tinha uma estrutura muito ruim, mas pelo menos ele tinha o que o torcedor sempre admirou. Além da bola, a entrega, a raça, o amor e a paixão. Existia muito isso. Eu nunca vi um time do Flamengo, desde que eu acompanho futebol, ter a postura que o time do Flamengo teve na maioria dos jogos neste ano de 2023, principalmente no jogo contra o Olímpia no Paraguai. Esta temporada falta exatamente isso. Porque você vencer, perder, faz parte, né, do futebol. Agora, a maneira como isso acontece, ninguém questiona. O Flamengo, a torcida é acostumada a vencer, etc e tal, tá todo mundo tá chateado. Não, é a forma com que perde. Porque ganhar ou perder faz parte do esporte. Mas isso, está faltando exatamente isso que o João falou, que é uma identidade, é característica do Flamengo, e a gente realmente não tem visto isso nessa temporada. E é isso, são os valores invertidos, conforme o João disse, né? São jogadores, o João não disse isso sou eu que estou dizendo, são jogadores mimados, sentados nos títulos que conquistaram, né? Onde a diretoria tem que ir até eles perguntar se o técnico está bom. Mas isso aconteceu na CBF. Agora, eu estou lembrando que agora, recentemente, chegamos ao ponto também da presidente da CBF e até jogadores perguntar o que achava do Diniz enquanto o outro não vem. Então, assim, o futebol brasileiro está esquisito, hein, João? Tá, eu não me lembro de nenhuma empresa que eu trabalhei. Claro que eu não sou jogador de futebol e o futebol tem um mundo à parte dele, principalmente no Brasil, né? Mas eu não me lembro de nenhuma empresa que eu trabalhei e fizerem, assim, uma consulta. Vocês querem fulano como chefe? Eu não me lembro disso. A gente ficava sabendo, chegou o cara aí, é o novo chefe. Acabou. Vamos trabalhar com ele, vamos nessa. Se vira, né? Se vira. Se ele vai gostar de mim, se ele não gosta de mim, se eu vou com a cara dele, se eu não vou com a cara dele, problema. Vamos trabalhar. Pois é.
E é Aqui isso. o Alexandre Leal falou, não esqueçam que Gadiardo, né, teve 5 anos para trabalhar no River e no Fla querem resposta em 3 meses. Ele é perfeito a colocação dele. É isso mesmo, né? É É exatamente isso. isso. É isso. Tem que haver uma mudança de cultura também, exatamente nesse ponto aí que nós estamos falando, né? Os jogadores, eles não podem se sentir como chefes, porque os jogadores do Flamengo, eles são chefes. Pois é, e é isso que eu corneto até o próprio Alê aqui, né, que é meu parceiro aqui no programa aqui, porque ele fala, ele, como rubro-negro, ele fala, não, tem que demitir o Sampaoli, tinha que demitir o Paulo Souza. Cara, eu acho que essa coisa do cara ficar 3, 4, 5 meses, Não, assim, mas não dá nem uma pra coisa saber não se o cara interfere, é... uma coisa não interfere a outra. Tem os problemas todos, a gente sabe que tem que fazer uma reformulação total, mas quando não há conexão, quando você vê, o São Paulo não conseguiu, passaram aí de 35 jogos, já não conseguiu, não houve essa conexão. É um treinador que não teve o encaixe com o time do Flamengo. Você olha um Flamengo completamente perdido taticamente, muitas vezes espaçado em campo, né, as linhas também mal divididas, aí acerta um jogo, um grande clássico, porque tem a motivação do clássico, tem a questão de enfrentar um grande Botafogo do momento, né, o time a ser batido, invicto até então, só com E vitórias. aí o time quis jogar, né, escolheu esse jogo. Não, eu acho que nem escolheu, eu acho que não estão nem conseguindo mais. Tinha uma época que a gente falava, o Flamengo está escolhendo o jogo, agora acho que não. Eu acho que ali houve um empenho a mais, sim, acertou aqueles volantes ali no meio, liberou o lateral, os laterais, o terceiro zagueiro, o Pulgar fazendo o terceiro zagueiro O sem a Pulgar bola. foi líbero, né, que tá sendo cornetado lá no Chile, tá sendo cornetado. Lá ele tá sendo muito criticado, mas no Flamengo a fase é muito Ele foi boa. mal contra o Uruguai. Ele foi muito mal contra o Uruguai. Foi. Mas E no aqui Flamengo é ele mais 10, né? No Flamengo é ele mais 10 hoje Agora, em dia, existe uma coisa que eu tenho a impressão de que pode dar uma esperança para a nação rubro-negra. Está muito evidente que o time do Flamengo, esse elenco do Flamengo, ele se mobiliza em algumas situações. Em grandes jogos? Eu não sei exatamente, porque já vimos em grandes jogos, eles também... O jogo contra o Olímpia era um grande jogo. Era o jogo mais importante do ano, porque o Flamengo poderia seguir na Libertadores e continuar com a possibilidade de ser tetracampeão da Libertadores da América no Maracanã. Então era um grande jogo. Então acontecem algumas coisas, tem alguns momentos que a equipe se mobiliza, como foi contra o Botafogo no Engenhão. Perfeito. O Flamengo se mobilizou. E aí fica a interrogação: irá se mobilizar contra o São Paulo no Maracanã no próximo domingo? Porque se mobilizar, tem uma ótima chance nessa final. Agora, se continuar como está na maioria dos momentos do ano, aí a chance do São Paulo aumenta muito. Inclusive no Maracanã. Fala, Lê. Não, exato. Inclusive no Maracanã, Isso encaixa com a pergunta do Marcos André para o João Guilherme. Boa noite, Antenado. Eu queria que você perguntasse ao João se a notícia é que o Sampaoli vai mesmo sair em dezembro. Obrigado e saudações. O Marcos André fazendo essa pergunta para você, João. Eu já até vou aqui dar uma antecipada na sua resposta. É muito difícil saber disso, né? Porque, assim, a diretoria do Flamengo não tem muito critério, então, assim, se ganhar pode ficar. Essa é quase certeira, viu, Deide? Vamos deixar o que você acha, João? Tem alguma informação privilegiada aí pra gente? Eu acho que mesmo com o título da Copa do Brasil, a tendência é que ele não permaneça. Porque eu ouvi de um amigo que trabalha dentro do Flamengo, ele me disse o seguinte: olha, o ambiente aqui é o pior dos últimos 15 anos. Nossa. Essa é... Olha aí, ó. É informação, hein, João? Essa é informação. E talvez tenha sido isso que tenha causado essa mobilização nos jogos recentes. Porque os caras perceberam o seguinte: olha, é o fim do poço, nós perdemos tudo, saímos da Libertadores da América, só um milagre no Campeonato Brasileiro, então a gente precisa dar uma resposta, vamos nos fechar aqui, superar os problemas e buscar partir para ainda conseguir algo relevante na temporada. Porque a gota d'água foi a agressão do preparador físico ao Pedro. Ali, se o ambiente já não era dos mais agradáveis, mas a coisa estava indo, né? Porque o Flamengo vinha de uma sequência de 24 jogos e apenas 2 derrotas,
O Flamengo tinha vencido o Atlético Paranaense em Curitiba, o Grêmio em Porto Alegre jogando muito bem, Sim. o Atlético Mineiro em Minas Gerais jogando muito bem. Aí vem a briga, né, que o Pedro iniciou a história, vale lembrar isso, hein? O Pedro tem culpa no cartório. Aí Muita. ele começa, mas nada justifica Uma a agressão agressão do cara. Aí o cara vai e bate no Pedro. Aí, amigos, rachou de vez, principalmente pela postura do Sampaoli, que se manteve neutro, porém buscando atender mais o lado do colega dele que agrediu. Então isso aí detonou de vez. E vocês podem reparar que a partir dali a coisa ficou muito ruim, inclusive a eliminação na Libertadores da América, e só voltou a dar sinal de alguma recuperação contra o Botafogo naquele jogo agora da última rodada do Brasileiro. Não, e até a gente fala aqui, João, que não é nem a questão, passou desse ponto de escolher jogo ou não escolher jogo, né? Porque o foco ficou tão prejudicado na Libertadores, no duelo contra o Olímpia, porque o Flamengo só se falava de briga, de porradaria, de São Paulo vai sair, vai ficar, preparador demitido, o filho ficou. Era só isso que se falava. Varela, quer dizer, não, aí foi depois, mas assim... deu respaldo, né? Mas aí foi depois. Viram também a necessidade de uma blindagem ou de uma posição, qualquer coisa que fosse feita, né, com relação à diretoria, que também, mais uma vez, ficou omissa. E quer dizer, então, meu amigo, um ambiente de trabalho onde o negócio parte para agressão física, é aquilo que o João falou, é normal você estar num ambiente de trabalho que você não precisa ser melhor amigo do teu colega de trabalho, né? Então você se respeita, você trabalha, você não precisa nem ficar de conversinha, perguntando como é, nada disso, né? Mas, meu amigo, a partir do momento que tem agressão física e tudo conforme foi da forma que foi, pelo amor de Deus, ali tinha que ter rompido aquela comissão técnica imediatamente, não que o Pedro esteja, né, João? E, enfim, a instituição tinha que ter tomado uma atitude naquele momento. Mas mesmo não tendo sido o Sampaoli que agrediu, o Sampaoli tinha que rodar, vocês acham? Eu acho por causa da postura que ele teve. E ele só ficou, e ele só está até hoje, por causa de Rodolfo Landim. Sim, que foi quem o escolheu. Do Flamengo, foi quem o escolheu, quem queria tê-lo no Flamengo há muito tempo, que é um admirador do trabalho dele. Então o Landim é quem o segura. E, inclusive, perguntado no sorteio na sede da CBF, e aí ele vai dizer, não, nós temos uma final de Copa do Brasil logo à frente, e é claro que o Sampaoli vai ficar. Então, isso também deve ter sido conversado. Galera, o presidente falou, o homem vai ficar. Então, é com ele mesmo que nós temos que ir. Ô, João, falando nisso aí, falando em Cebolinha, o que você acha, hein, de Cebolinha, Gabigol e Pedro juntos amanhã? Escalação aqui do Globo Esporte, né? O Fred Gomes já adiantou. E a gente sabe que isso é bem provável de ser verdade, porque no Flamengo as coisas vazam, né? E vazam com frequência, com todos os técnicos, últimos pelo menos. Segundo o Fred aqui, o Flamengo vai com Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Lembrando que o Cunha, hein? O Flamengo adiantou a volta dele, inclusive adiantou a volta dele. Exato. Na verdade, muita o jogo lá em Rossi, Marrocos, né? na verdade, foi o jogo cancelado. Lá em Marrocos foi cancelado e ele adiantou a volta. Exatamente. Mas aí o Flamengo fez uma logística especial para trazê-lo, né? Teve um negócio assim. Mas ele chegou hoje pela manhã. Hoje de manhã. Então. Pelo que tá falando aqui o Fred, vai o Matheus Cunha. E o Felipe Luiz machucado, né? Mais uma lesão, 3 zagueiros. Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, porque o Felipe Luiz machucado. O Léo Pereira deve fazer esse lateral, falso lateral, né, pela esquerda. Sim. Wesley, Alan, Gerson, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro. O que você acha, João? Eu acho que o Vitor Hugo tem que jogar, pô. Nesse meio aí tem vaga pra ele, né? No lugar do Cebolinha, provavelmente? No lugar do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não está jogando bem há muito tempo, né, gente? Porque se ele tira o Cebolinha, ele muda o esquema completamente. Dentro do esquema que ele está pensando. Porque o Bruno Henrique está suspenso, né? Nada. O Cebolinha também não está jogando nada. Então, quer dizer, Everton Ribeiro e Cebolinha no time, eu acho que é um erro, porque os dois não estão jogando nada. Sem bolinha. Exatamente. Mas tem um detalhe interessante aí. Eu acho que ele testar esses 3 aí na frente pode ser um indício de que ele esteja pensando em usar Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. E aí eu acho espetacular. Eu gostaria muito de ver isso. Embora o Gabigol esteja fazendo a pior temporada dele com a camisa do Flamengo. Mas eu acho que a dupla Gabigol e Pedro, ela deu muito certo. A dupla Gabigol e Bruno Henrique é consagrada.
A dupla Bruno Henrique e Pedro é ótima. Então, por que não um trio como esse lá na frente? E aí você arruma a equipe A casinha, né? Arruma a pra não casinha ficar ali atrás, os desguarnecida. seus volantes, Mas vai né? ficar Eu muito acho que é exposto, hein? interessante. Não vai, não? Depende. Se você colocar os 3 zagueiros, se você prender ali os volantes, né? Você libera o Wesley, que é um jogador muito forte para o ataque, e você deixa o Everton Ribeiro ou o Gerson soltos para encostar nesse trio com a chegada do Wesley, eu acho que o time fica bem equilibrado. Eu acho interessante. Eu acho interessante a formação. Eu acho que a ideia é muito boa. Agora tem esse problema. Everton Ribeiro não está jogando nada. Cebolinha não está jogando nada. Eu acho que é uma injustiça o Vitor Hugo sair do time. O Vitor Hugo, ele tem feito boas partidas, embora ele é um menino, ele é um garoto que 19 tem um anos. potencial muito grande, 19 anos. Ele tem jogado muito melhor do que o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro está entrando e ficando no time muito pelo nome, pela história que ele tem. Inclusive, ele tem entrado no segundo tempo e já não tem jogado bem, porque antes ele entrava no segundo tempo e jogava bem. Então, ele é um jogador que vem caindo muito de produção. Porém, é a hora também do seguinte, né? Não tem Arrascaeta, não tem Bruno Henrique. É o seguinte, Gerson, Everton Ribeiro, eles têm que assumir essa responsabilidade, cara. Eles não são grandes jogadores, idolatrados pela torcida, não tem muita fama, não tem muito nome. Eles têm que assumir o protagonismo e resolver o jogo, coisa que muitas vezes o Gerson faz até mais do que o Everton Ribeiro. Mas o Everton Ribeiro muitas vezes não faz nessa fase recente dele. Os caras têm que chegar e jogar. São grandes jogadores, têm muita qualidade. Está na hora de assumir o compromisso. Não tem o Arrascaeta. Pô, eu tenho o Everton Ribeiro. A torcida do Flamengo coloca Everton Ribeiro e Arrascaeta no mesmo patamar, né? Coloca. Você acha? Coloca. E eu vou te dizer até que o fã-clube do Everton Ribeiro é bem maior que o do Arrascaeta. Olha aí o João. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Rapaz, eu sou um cara que eu critico o Everton Ribeiro quando ele joga mal. E ele vem jogando mal há muito tempo. E a galera pega no meu pé. Você é o miteiro é isso, miteiro é aquilo. Vários companheiros da imprensa enchem a bola dele quando ele está jogando mal. Olha. Ele tem um fã-clube grande. O tribunal porém, é grande. Porém, o fã-clube do Everton Ribeiro tem ficado calado, porque a fase dele não é boa. Mas está na hora de mostrar um futebol compatível com a fama, a história e a carreira que ele construiu. Porra, não tem o Arrascaeta? Tem o Everton Ribeiro. Vai lá na prática e decide. Joga. Mas aí na prática... E ano passado ele foi muito bem, né? Foi um ano dos melhores dele, o ano passado, 2022. E merecidamente ele foi pra Copa por isso. Com o Dorival, né? Com o Dorival, quando montou. Acho que ele começou com o Paulo Souza, ele já começou bem. Já começou. Aquele jogo contra o Palmeiras, pra mim, foi a virada de chave dele. Foi muito bem naquele jogo. O Paulo Souza botou o Everton Ribeiro numa posição, lembra, João? Numa outra Não, mas posição, isso durou. Isso a galera fala, cara, mas isso durou nem um mês. Isso durou alguns dias. Eu acho que com o Dorival. Em janeiro, na Supercopa, ele já não estava mais nessa posição. Em janeiro, na Supercopa, contra o Atlético Mineiro, ele já não estava mais de lateral esquerdo. Mas esse então futebol isso é uma injustiça com o Paulo Souza. Eu não faço parte do bullying com o Paulo Souza. O romântico. Eu não faço parte do grande fã-clube de Everton Ribeiro. Reconheço que ele é um grande jogador, tem história para contar, mas, minha gente, Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em 2017, correto? É o jogador mais antigo do elenco. 2017. Era o Diego Ribas com a saída. O que Everton Ribeiro fez no Flamengo para decidir jogos até janeiro de 2019, entre o meio de 2017 e o final de 2018. O que ele fez naquele período ali? Ele tinha como companheiros Diego Ribas, Vinícius Júnior, Guerreiro, Paquetá, Guerreiro. Era um bom time. Não era um time ruim. Era um bom time. Não. A história muda. O que eu quero dizer é o seguinte. A história muda quando 3 jogadores chegam ao Flamengo. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.
Esses caras são os que decidem. E os outros que já estavam lá vieram na esteira deles. É isso, Olha a minha aí. opinião é essa. O Rodrigo Caio, o Mari e os laterais foram muito importantes também, né, João? Naquele time de 2019. Mas você pega toda a trajetória. Quem decide, na maioria das vezes, o trio está envolvido. Ah, sim. Pode reparar. Sem dúvida. Pode pegar. Sem Pega dúvida, tudo, desde sem o Campeonato Carioca, Bruno Henrique começa a fazer gol em clássico e tal, aí vem, ganha o Campeonato Carioca, aí vem a Libertadores da América. Você vai sempre ter a participação de um, dois, ou pelo menos os três, nos momentos Protagonistas. pesados. Por exemplo, jogo contra o Emelec no Maracanã, Que foi pros mudou a pênaltis. história do Flamengo na Libertadores da América, que foi para os pênaltis. Bruno Henrique, pela esquerda, toca Gabigol. Saco. Gabigol de novo, pênalti. Saco, uma jogada do Rafinha. Bruno Henrique e Gabigol estavam ali. Depois, os jogos contra o Grêmio, históricos, antológicos, tanto em Porto Alegre como no Maracanã. Veja os jogos e os momentos decisivos. Os jogos contra o Internacional mesma na coisa. fase Inclusive anterior. inclusive o Gabigol está contra-ataque. pedindo. Gabigol está pedindo. Como é que é a jogada do gol do Gabigol está pedindo? Como é a jogada do gol do Gabigol está pedindo? Arrascaeta rouba a bola lá atrás, dá uma cavada para Bruno Henrique avança e dispara toca para Gabigol, tá pedindo, fazer o gol. Aí vem o jogo do Grêmio. Lá em Porto Alegre, 5. Arrascaeta cruza. Não, esse foi no Maracanã. Esse foi o primeiro. Porto Alegre, Arrascaeta cruza, Bruno Henrique de cabeça. Pá! Gol do Flamengo. Aí E aquele jogo foi um amasso maior até do que o do Maracanã. O Maicon falou isso. Pegue os 5-0. Eu vi esse jogo recentemente, cara, absurdo. Aquele segundo tempo inacreditável. Quem decidiu o jogo? Gabigol, Bruno Henrique no primeiro gol. Depois, na sequência, Gabigol participando do lance do pênalti. O que eu quero dizer é o seguinte: esses jogadores são históricos no Flamengo. Everton Ribeiro é histórico. Todos os outros são históricos no Flamengo. Tem que ser exaltados, tem que estar no Museu do Flamengo. Mas quem decide e decidiu, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. A partir do momento que os três chegaram, tudo mudou. A história mostra aí, é só acompanhar. E o Bruno Henrique e o Arrascaeta são meus jogadores favoritos do Flamengo desde 2019, assim, mas de longe, do atual elenco. Aliás, Bruno Henrique, Bruno Henrique aí no último jogo com o Botafogo, olha o que ele fez aí. E esse golaço que ele fez, cara, ele fez várias vezes isso pelo Flamengo e contra o Flamengo também. O São Paulo é imprevisível, né? Mas eu acredito que pela aceleração da recuperação dele, o Arrascaeta, ele ou fica no banco e entra durante o jogo, ou ele vai começar e não vai ter vida muito longa no jogo, não. Não deve começar. Porque ele e o Luiz Araújo, eles estão acelerando demais a recuperação. Mas a presença dele muda a final. Porque ele é tudo isso que nós estamos falando aqui. E o São Paulo lá fala assim: o Uruguai vai para o jogo. O debochado é gênio, João? Ele é diferente. Ele é diferente. Ele é diferente. É o melhor jogador do Brasil hoje, na sua opinião? Eu acho do Brasil que eu falo jogando no futebol brasileiro? Eu acho que ele é o melhor jogador da América do Sul desde 2019. Concordo com o João. Eu acho que em 2019 o Bruno Henrique foi melhor do que ele. Minha opinião. Em 2019 o Bruno Henrique foi o cara dos caras. Mas o Arrascaeta realmente é muito diferente. Fora de série. São propostas diferentes, se você for ver a dupla Bruno Henrique e Gabigol, extraordinária, consagrada, né? Quem que era o garçom da dupla? Vai. É o debochado. Então eu não sei se sem ele a dupla seria tão boa. Porque ele com certeza não. Com certeza não. Com certeza ele é o cara que serve. Agora, o Bruno Henrique foi monstruoso também. Ele tem a característica do Arrascaeta.
ele é um cara que o adversário olha e fala assim, porra, esse cara ele pode decidir o jogo a qualquer momento. E decide O mesmo. Gabigol, o De Gabigol novo, tá agora mal. domingo. No outro. Gabigol tá mal, né? O Gabigol não tá vendo a bola, tá horrível, não tá Sábado. jogando nada. Eu falei isso aqui. Mas o adversário olha pra lá e fala, "Ih, E daqui a pouco faz 2 gols na final, cai de amor na torcida Ainda de novo. mais em final, né? Aliás, é até bom perguntar isso pro João, porque a gente fala aqui, né, e tá falando justo, né, do Bruno Henrique e do Arrascaeta. De fato, são meus jogadores preferidos. Aliás, tenho amigos tricolores, cara, de outros torcedores de outros times que falam, pô, são os melhores jogadores do Brasil desde 2019, enfim, isso é quase que uma unanimidade. Eles têm um fã-clube grande mesmo sem ser de torcedores do Flamengo. Então, o Gabigol como é que fica nessa história, né? Porque o Gabigol é considerado pelos gols importantíssimos de título e tal, 2022, 2019, e pelo carisma, o segundo até príncipe da nação, né? Tem o Zico e tem o Gabigol, o segundo maior ídolo. Muita gente considera o segundo maior ídolo o Gabigol. Então, mas assim, o Gabigol, na minha opinião, e o que a gente tá falando aqui embasa isso, não é o maior jogador do Flamengo dessa geração, desde 2019. Então como é que o cara que não é nem o maior jogador do Flamengo dessa geração consegue ser o segundo maior ídolo da história?